Oi, pessoal, aqui é a Letícia, esse é o Denis, nós somos do Entre Parques BR e juntos em 2021 a gente saiu para visitar todos os 74 parques nacionais brasileiros. E hoje a gente está aqui para falar do 21º parque que a gente visitou na nossa expedição, que é o Parque Nacional do Iguaçu, que fica ali no Paraná. Mas antes da gente falar desse parque, acho que é importante dizer que a gente completou todos os parques da região sul do país. São 13 parques nacionais. E antes da gente se aprofundar em Iguaçu, a gente queria contar um pouco como foi essa experiência, porque esses parques têm uma característica única, apesar da gente ter agrupado eles em uma região, eles são muito diversos. A gente passou por Cerrado, a gente passou por Pampas, a gente passou por Mata Atlântica, a gente passou por parque que fica no oceano, bioma marinho. Então, assim, é uma diversidade enorme. Alguns deles a gente tinha mais informações, né? Eles são mais conhecidos. A enorme maioria a gente não sabia da importância, a gente não sabia o que a gente ia encontrar, e a gente convida vocês a fazer uma retrospectiva aí, a ver os outros vídeos que a gente tem falando de cada um desses parques, para se aprofundar mesmo e para entender mais sobre a enorme importância desses ecossistemas, dessas unidades de conservação que garantem não só a preservação de inúmeras espécies, mas também de recursos absolutamente essenciais para manutenção da nossa vida, inclusive, né? Você pode não necessariamente ter visitado um parque que a gente incentiva que você faça, mas é importante saber que esses parques estão garantindo que a gente tenha, por exemplo, uma água para tomar quando a gente abre a torneira dentro da nossa casa. Legal, e tem uma playlist aqui no YouTube no nosso canal que dá para selecionar ali região sul. E daí vai estar todos os parques da região sul, fica bem fácil de ver para quem tiver curiosidade, está convidado. E aqui a gente vai falar do Iguaçu, então são 3 vídeos que a gente vai fazer, esse aqui é o primeiro. A gente vai falar de uma forma mais geral sobre o parque, depois a gente vai falar da parte mais molhada e depois da parte mais seca, nos outros 2 vídeos que vêm nas próximas 2 semanas. O Parque Nacional do Iguaçu tem 185 mil hectares. Parece um número assim, por que eu faço questão de falar isso, né? A cidade de São Paulo tem 152 mil hectares. Então, de novo, 185, 152, para ter ideia da dimensão desse parque. E 2 milhões e 20 mil pessoas visitam esse parque, ou visitaram em 2019. Né? Em 2020, os números, 2021, os números não são tão completos por conta da pandemia. Então, é o último número que a gente tem completo. E quase todas essas pessoas, 2 milhões, né, foram só nas cataratas do Iguaçu, né? E o parque tem 185 mil hectares. Então imagina como se viessem 2 milhões de turistas para São Paulo, olhar o MASP de fora e ir embora, né? É a mesma coisa. E a gente conheceu o equivalente a Freguesia do Ó, Pinheiros, Santo Amaro, enfim, outros bairros aí da cidade, frequentou bairros, falou com as pessoas e tal, que é o que a gente vai contar aqui. O parque é muito além das cataratas. Aqui a gente vai descendo no rio e parece que a gente está entrando num negócio meio lunar assim no chão, e que do outro lado a gente está chegando num lugar que parece a Amazônia. Aqui o chão meio lunar. Isso aqui é o solo do rio, a base do rio, que está muito seco. Esse é o Rio Iguaçu, no Paraná, e ali é o Parque Nacional do Iguaçu, muito, muito além das cataratas, uma mata primária maravilhosa aqui, e todas essas pedras aqui que deveriam estar submersas, mas estão aqui formando e compondo essa maravilha. E acho que é importante contar da diferença, né? Porque esse parque ele é conhecido pelas cataratas, né? Sim. Ou pelas cataratas ou por Foz, né? Então, explicar, quer dizer, o parque está correlacionado com o Rio Iguaçu, as cataratas, que são uma formação ali atrelada a uma queda d'água, né, e um volume de água muito grande desse rio. Essas cataratas ficam perto da cidade de Foz do Iguaçu.
Mas a foz do Rio Iguaçu, que vai desembocar ali no Rio Paraná, não tá dentro do parque, né? Não tá dentro. Ele tá dentro da cidade de Foz do Iguaçu, que fica o reconhecimento desse nome. Mas, de novo, acho que é importante saber que como o Dê falou, um espaço bem pequenininho ao longo do todo que é esse parque, que tem uma dimensão gigante. Foz do Iguaçu é um lugar geográfico, né? Foz do Iguaçu também é uma cidade que tem o nome desse lugar geográfico. Cataratas do Iguaçu é uma queda d'água imensa que fica na cidade de Foz do Iguaçu, na área do Parque Nacional do Iguaçu. Mas o Parque Nacional do Iguaçu está ali, tem N municípios que estão ali, entre eles Capanema, Céu Azul, Serranópolis do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Esses 5 a gente visitou. Tem outros também que estão no entorno que não tem hoje uma entrada turística, né, desenvolvida ainda. Pode ser que venha, tomara que tenha, que seja bem feito também para a gente poder conhecer, porque esse parque é maravilhoso. Ele tem as cataratas, ele tem mata, ele tem onça, ele tem araucária, né, para ver a diversidade desse parque. Dá para entrar em rio, mas não lá nas cataratas do Iguaçu. Lá não dá para entrar e tomar um banho de cachoeira, porque a gente seria massacrado ali pela água, né? Então, obviamente, não é permitido, mas existem lugares nesse parque onde dá para tomar um banho de cachoeira. Mas antes da gente falar sobre isso, não vamos dar o spoiler, a gente queria contar sobre a história desse parque, que é muito interessante. Ela está relacionada ao Santos Dumont, que foi uma pessoa que visitou essa região. De avião, né? Não, não voando, ele visitou a cavalo, tá, gente? Ele não sobrevoou as cataratas, mas ele realmente esteve nesse lugar e ele ficou encantado com a beleza cênica que tem, né, nesse espaço. E saindo de lá, ele foi direto conversar com o governador do estado do Paraná na época, para advogar em prol da criação de uma unidade de conservação dentro desse espaço. Ele tem uma frase, me ajuda aí na frase. Que esse lugar era tão belo que ele não podia pertencer a um particular. Isso, exato. Olha só que incrível, né? Em 1916. Olha a Se não importância. fosse o Santos Dumont ter ido lá, percebido, aí depois ele ia para outro lugar e ele resolveu passar direto para Curitiba. Levou dias para chegar em Curitiba a cavalo, era tudo mato ali, não tinha diferença entre o que hoje você consegue ver, que é o Parque Nacional do Iguaçu, que é aquela mata linda, e o resto, porque o resto no Paraná era tudo mata também, né? Não era o que hoje tem de lavoura, cidade, estrada, né? E ele foi direto, então, para falar com o governador. Em 3 meses. O governador expropriou aquela área que pertencia a um uruguaio, né? Pagou por essa área, o uruguaio foi embora e tornou uma unidade de conservação, que depois se tornou um parque nacional. Obrigado, Santos Dumont, hein? Em 1939, e o que é bem bacana, que a gente vê, né? A gente não sabia muito disso, mas grande parte dos parques nacionais, eles ainda têm uma questão de regularização fundiária muito grande. O que quer dizer isso? Eles são criados, né, em um perímetro, em uma área, só que ali pertence a particulares. Ao pertencer a particulares, o governo precisa pagar por essas áreas, né? Em muitos desses parques, as áreas não estão ainda indenizadas. Por N motivos, essa é uma outra discussão. O fato é que em Iguaçu é tudo do governo. E por ser tudo do governo, então não tem pessoas morando lá, não tem estradas, né? O problema é isso, porque passa estrada, vai ter plantação, vai ter um uso da terra, né? E aí você não tem a conservação da forma tão primária como ela poderia ser. E por isso, inclusive, que a mata ela é tão bonita e tão bem preservada, porque ali não teve extração de madeira, não teve, enfim, de forma atividades legais nesse sentido. Acontece, né? Enfim, tem extrativistas que entram, tem caçadores, tem pescadores, isso aconteceu muito no passado, ainda acontece um pouco hoje, mas é uma mata que realmente você anda nela e olha, dos parques que a gente andou, raras vezes que a gente conseguiu ver uma mata tão bem
conservada, né? Mesmo em Itatiaia, que é um parque até mais antigo, era um parque que ele já tinha pessoas morando dentro, né? Tinha os colonos, então tinha uma população lá dentro daquela área que já chegou a usar aqueles recursos naturais, a água, a madeira e tal. Então a mata ela está em recuperação, né? Ela não é em todos os lugares em que ela é uma mata primária, que é a mata que nunca foi tocada, nunca foi colocada abaixo. Ali no Iguaçu tem muito lugar de mata primária, né? Não, é lindo, né? E tem também o favorecimento das espécies, né? Pela fitofisionomia específica que tem lá. Então, aquelas árvores centenárias, daqueles caules enormes, né? As perobas, as canafístulas, enfim, a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. A gente fica aqui querendo dar spoiler. E realmente esse parque tem uma questão de preservação incrível, como o Dê falou, da mata primária. Mas ele também tem algumas ameaças, né? Como a caça, que gerou, por exemplo, a questão com as onças. Existe ali o Instituto Onças do Iguaçu, que faz um trabalho fundamental e incrível, belíssimo, que a gente pôde visitar, para trabalhar com esse animal, topo de cadeia, que é tão importante, que quando esse trabalho começou, quando eles chegaram lá nos anos 90, essa área do parque tinha só 10 onças pintadas ali naquele entorno. Ao trabalhar com a preservação e com o aumento da população, hoje são 24 onças pintadas que habitam aquele lugar, e eles sabem que essa área pode comportar ainda 50 onças. Por que é tão importante falar sobre a questão da onça? Porque a onça, por ser o topo de cadeia, indica que você tem todo um ecossistema estabelecido, que você tem todo um ecossistema saudável, porque para que a onça tenha o seu alimento, que pode ser uma anta, por exemplo, isso significa que essa anta vai ter o que comer, e aí o bicho que a anta come também vai ter o que comer. A anta não come bicho, não. A anta come fruta e planta. Exato. Mas isso é importante também, porque se você derruba as árvores que são alimento para anta, né, não precisa nem tirar o bicho, né? Porque vamos dizer que tem todo mundo, né, todos os bichos lá, veado, tem cutia e tal, mas não tem a planta, a anta também não fica, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A importância da riqueza vegetal, né, da região, que é, na realidade, a base dessa cadeia alimentar para chegar até a onça. Então, assim, você precisa ter todo o ecossistema bem estruturado e saudável para quando chegar na hora da onça se alimentar, tá tudo bem, não vai faltar para ninguém, vai estar todo mundo bem estruturado. Então, por isso que este animal tem uma representatividade crucial dentro desse sistema. Acho que um outro dado importante que me surpreendeu muito quando a gente estava falando com o pessoal ali do Onças do Iguaçu é que quando você imagina, quando eu imaginava, né, quantas onças teriam, por exemplo, na Mata Atlântica, no Brasil inteirinho, dimensões continentais, existem no bioma Mata Atlântica só de 250 a 300 onças pintadas no Brasil inteiro. Na Mata Atlântica. Da né? Mata Atlântica, tem... dentro deste bioma. O que é um número muito que reduzido. É um bioma... Quanto sobrou? Você que sabe de cabeça? Quanto sobrou da Mata Atlântica? 7%. 7% é o que restou da mata original, Mata Atlântica. E, em média, 80% da população brasileira vive no bioma Mata Atlântica, né? Nós, de São Paulo, apesar de ser curioso você falar isso, mas nós vivemos na Mata Atlântica até a gente sair para essa expedição, porque São Paulo fica dentro deste bioma. São Paulo, Rio, Curitiba... né? As maiores capitais, né? E não só eles fazem o trabalho com os animais, mas eles têm um diálogo super interessante com a comunidade que fica ao entorno do parque, ao redor do parque. Porque hoje
você tem ali o parque, que é uma ilha dentro de lavoura, ao redor de lavoura, de cidade, e muita gente cria gado na borda do parque. E assim, a onça é muito mais fácil ela ir pegar um animal doméstico que não está acostumado a se sobreviver, né, dentro da mata, como por exemplo uma vaca, enfim, um boi, do que ela caçar ali a anta e gastar a energia dela. Deixa eu fazer um parênteses da anta. Ah, A anta, né? Ai, mas a anta é uma anta, né? A anta é um bicho burro, né? Ninguém sabe de onde surgiu isso, né? As pessoas que já viram anta, que andam pelo mato, todas elas reconhecem a anta como um bicho extremamente inteligente. É um bicho enorme, é um bicho que ele anda em silêncio, você não percebe, você pode estar às vezes do lado de uma anta, você talvez não ouça ela passando. É um bicho que enxerga muito mal, né? Então ele tem hábitos noturnos, porque ele não precisa, não depende da visão, mas ele usa todos os seus outros sentidos de uma forma assim brilhante, né? Então, só um parênteses da anta para a gente talvez desmistificar essa história de que a anta é um animal desinteligente. Muito pelo contrário. Não é que assim, a anta tá aqui esperando a onça chegar. Meu, a anta é safa pra caramba. Ela faz trilha como ninguém na mata, né? Ela às vezes sai correndo no meio da mata e ela é grande, ela derruba as coisas, derruba a árvore, né? Árvores de menor porte e tal. Ela é muito importante e ó que ela não come carne, hein? Ela é um bicho grande mesmo de comer fruta e folha. não, super bem lembrado, né? A gente aprendeu com quem tá acostumado a andar na mata que quando você tá perdido, por exemplo, putz, vamos seguir o rastro da anta porque ela vai saber chegar num leito de rio, ela vai saber chegar num ponto onde vai ter recurso de alimentação, de sobrevivência. Então, realmente é um animal que a gente tem encontrado, né? Que a gente tem se aproximado também mais, entendido e cada vez mais a gente fica com essa questão, né? Pô, quem que inventou esse absurdo de que uma pessoa é uma anta, né? Então é o maior elogio ser chamado de anta. É um bicho extremamente safo. E além de tudo, ela é a jardineira da mata, né? Porque ela come semente aqui, ela anda quilômetros, ela faz o cocô dela lá no outro canto e dispersa aquela semente. Então, sem anta, não dispersa semente também com tanta facilidade, com tanta quantidade. Ela é super importante. Ela é conhecida na mata como a jardineira da mata. Legal, né? É. Mas e o pessoal, então, eles fazem, do Onças do Iguaçu, voltando, eles fazem esse trabalho em união com a comunidade para pensar em estratégias de convivência. Porque, sim, existem pessoas que moram na borda do parque, no entorno do parque, que têm o seu gado e que precisam encontrar uma forma de conviver com as onças, que também estão ali no habitat dela, na casa delas, né? O que sobrou da casa delas, inclusive. E eles têm casos de sucesso interessantíssimos, né? Eles são muito ativos no porta a porta mesmo, eles conversam com a comunidade, eles fazem um trabalho de educação ambiental nas escolas também e com as pessoas que fazem, né, a fronteira com o parque, porque a gente também vê o quanto que existe de mitos a respeito da onça, né? Assim, a onça, cara, se a onça tá de gatinho, ela pega e o pessoal ali faz um trabalho de explicar, inclusive, como que você tem que se comportar caso você tenha a sorte de encontrar uma onça. A gente não teve ainda esse prazer. Hoje a gente onça sabe... pintada, né? A gente já viu a parda, mas a pintada não. A gente não teve esse prazer, a gente hoje a gente se sente muito confortável, né? Depois Sim. de até ter conversado com o pessoal sobre como se comportar, então acho que vale a pena aqui, né? Você precisa ficar grande, você precisa levantar os braços, fazer barulho, ficar parado, não saia correndo, não dê as costas, não dê as costas, não joga comida, não tenta pegar nela, nem nada disso. Mas a probabilidade de uma onça te atacar é ínfima. Aliás, não existem registros de ataque de onça
neste parque? Nenhum. Nenhum. Desde 1939. Não existe. Quando com certeza tinha bem mais do que tem hoje, né? Exato. Então, a gente acha que é importante falar aqui sobre esses dados para desmistificar e trazer à tona a ideia desse animal, que é tão importante e que o fato, de novo, dele estar inserido dentro de um sistema, dentro de um bioma, de uma área, de uma unidade de conservação, significa que aquela unidade está saudável. Muito bom. Então esse é o primeiro vídeo em que a gente deu esse pano de fundo aqui sobre Iguaçu, né? O Parque Nacional do Iguaçu. E a gente então vai ter mais 2 vídeos. O primeiro a gente vai falar sobre a parte molhada, a parte que tem a ver com água. E o segundo a parte seca, onde a gente caminhou e que está menos relacionado à água. Passa água por ali também quando tem, mas que está menos relacionado. Obrigado. Isso aí, obrigado. Se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre os outros parques que a gente visitou, pode acessar o nosso canal, tem vídeos sobre todos eles, ao menos um, né? A enorme maioria tem mais do que um. E é isso, daqui a uma semana a gente vai lançar o segundo vídeo sobre esse parque e dali a outra semana o terceiro. Acompanhem. Até!